O Xandó é mais velho que eu, ele formou lá em Peniel em 93, eu cheguei lá em 94, final de 94, né? Não, você não é mais velho que eu não, sou mais velho, mas eu fui mais velho para lá, né? Eu já estou chegando nos 60 aqui, ele tem mais tempo lá, e na aldeia do que eu. E é um prazer estar com vocês aqui. A gente queria trabalhar nesse tempo que nós temos, nessa tarde, e vamos ter um pouquinho amanhã cedo para encerrar. Vamos deixar um tempo também para as respostas das perguntas aí do pessoal, né? Que já fizeram, inclusive. Tem uma em suspenso aí. Alguém lembra da pergunta? Qual foi? O final da história, né? E a gente queria trabalhar justamente sob o título aí de preparo de material didático. Como o Carlos Alberto falou, nós estamos todos sendo encarados aqui como professores, né? Professores dos cursos de formação dos pastores indígenas, dos missionários indígenas, que vão trabalhar então com a igreja lá na aldeia, a igreja autóctone. Creio que todos estão acostumados com essa palavra autóctone, né, que é o missionário do próprio povo, né? O pastor lá mesmo da própria etnia. Então isso nós chamamos de autóctone. Então todos nós estamos sendo vistos aqui no curso como professores. E como professores a gente precisa de ferramentas para dar aula, né? Então a gente chamou de preparo de material didático. Todos nós vamos ter que preparar algum material, ou vamos ter que usar algum material, adaptar materiais para trabalhar. E tudo que a gente tem trabalhado até agora aqui, a intenção, claro, você não vai sair daqui expert em preparar material. Não, não é isso. Mas são algumas lembranças, alguns toques, que como a gente falou, a gente quer deixar água na boca para a próxima, né? Para a gente ir aprofundando e cada vez ir adquirindo mais ferramentas para sermos mais efetivos no trabalho. Então, o que nós vamos trabalhar é justamente uma ideia de como podemos preparar essas aulas, essas ferramentas, esses cursos, essas apostilas, aquele material que a gente for utilizar no trabalho nosso de ensino dos indígenas. Bom, queria lembrar, nós vamos a 2 slides só desse PowerPoint de início, que aquilo que a gente chama de missões, né? O que é fazer missões? Se a gente for perguntar isso no geralzão para a igreja, talvez, na maior parte das igrejas que a gente for, vai dizer que é ganhar almas para Jesus, né? O que é missões? Ganhar almas para Jesus. Tem 2 coisas aí, que eu digo, você ganha alma e faz o que com o resto da pessoa, né? Então, na verdade, missões é um trabalho muito mais integral, né? Não é só espiritual, abstrato, mesmo porque, como temos visto até agora, o tempo todo, a cognição dos nossos povos indígenas, em termos gerais, é uma cognição concretiva, concreta, relacional concreta. Então, esse ganhar almas para Jesus fica muito no ar, né? Então, fazer missões no contexto nosso, nós poderíamos dizer que é compartilhar o Evangelho para que haja um completo relacionamento daquelas pessoas com o Pai. Um completo relacionamento. E também uma libertação do espírito, né? Libertação das forças que o prendem, que Paulo diz que essas forças são quem? Quem que é? O Deus deste... que mais? Cegou dos incrédulos, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o que mesmo? Entendimento dos incrédulos. Olha bem, cognição, né? Cognição é isso, forma de raciocinar, forma de entender, de pensar as coisas. Então, quem é o Deus deste século? Quando Paulo fala no Deus deste século, ele está falando de
De quem? Ninguém sabe. Do inimigo, de Satanás. Quem mais? Ele governa sozinho? Ele é onipotente? Ele é onipresente? Ele é onisciente? Os demônios, né, gente? Irmãos, nós temos alguns vícios de linguagem como crentes. E dando aulas, a minha experiência não é de viver em aldeia, como o pastor Rinaldo, ou como o Carlos Alberto, né? A minha vivência é de ensino, desde o início, e depois eu fiz meu treinamento também na Missão Novas Tribos do Brasil, depois na Além, depois em vários outros, no Rio Grande do Sul também, em educação indígena, e assim vai. E sempre trabalhei com o ensino, e depois de um certo tempo com o ensino dos indígenas, crentes. E aí eu fico em diversos povos, em diversas etnias, preparando pastores indígenas, gente que já é pastor, que está se preparando para pastor indígena. E já ouvi, num dos cursos que eu estava dando, depois de uma certa altura, de já ter dado até essa ideia mais cronológica, né? Começando lá com a criação dos seres espirituais, primeiro quem é Deus, depois criação dos seres espirituais, a queda de Lúcifer, ele então passando a ser chamado de Satanás, os demônios que o seguiram, tal. Tinha passado já. Depois de uma certa altura, um pouquinho para frente, saiu o assunto de Satanás outra vez. E aí, em um certo momento, eu percebi sabe quando no rosto das pessoas tem um sinalzinho de interrogação assim? Tum, né? Fiquei olhando, eles me olhando muito assim, né? E eu falei, gente, vocês estão com a cara de interrogação, o que vocês estão querendo? O que é que está acontecendo? Ficaram meio tímidos assim, até que alguém colocou. Satanás e demônios é a mesma coisa, então? Aí me deu o clique. Na nossa linguagem evangélica, nas igrejas, a gente costuma tudo dizer, aconteceu alguma coisa porque foi Satanás. Aí alguém cita alguma coisa em outro lugar, alguma coisa ruim, não, porque Satanás está fazendo isso. E Satanás, a impressão que a gente deixa para quem fala outra língua, para quem não cresceu no processo que a gente chama de inculturação, né? Em que a pessoa nasce naquela cultura, vai crescendo ali, vai recebendo aquela bagagem que o Carlos estava trabalhando como cosmovisão, né? Que ela a gente não pensa, porque você não vai achar, não vai ficar procurando razões para ser. Então não tem jeito de você, missionário, chegar lá num povo e você ser inculturado. Não, você já foi inculturado quando você cresceu, recebendo as suas influências. Na antropologia, né? A gente diz. Então, aquele que foi criado e foi inculturado numa outra cultura que não tinha a presença do Evangelho, ele não vai pensar como você, ele não vai ter a mesma bagagem que você teve. E aí eu percebi que nós, na nossa linguagem evangélica, vou botar entre aspas, fazemos Satanás onisciente, onipresente e onipotente. Ou pelo menos onisciente e onipresente. Porque se ele está ali, mas está lá também ao mesmo tempo, então o que ele é? Onipresente, que não é, né? Se ele sabe o que a pessoa está pensando, eu estava com um pensamento ruim, foi Satanás que... Ué, como é que Satanás vai saber o que eu estou pensando? Né? Então, muitas vezes nós damos a impressão, nas nossas conversas, na nossa linguagem, de que Satanás é um ser só, todos os demônios, tudo é um Satanás, e ele está fazendo todas as coisas ao mesmo tempo, tudo que é ruim. Que todos os espíritos são Satanás. Então são vícios da nossa linguagem que muitas vezes carregamos para o campo, né? Quando estamos entre nós. É essa autocrítica, essas autoavaliações, essas perguntas que temos que fazer para nós mesmos quando estamos em confronto no que eu digo, em contato, né? Com uma outra cultura. Será que a linguagem que eu estou usando está transmitindo o quê? Mesmo no português, porque na maior parte dos cursos, então, que o Carlos Alberto falou das questões relacionadas ao relacionamento multiétnico, né? Quando a gente tem mais de uma etnia,
e a gente tem que ensinar em português, como é o caso lá do CTBCH, da Missão Ticuna, e do AMI, gente, da maioria dos centros de treinamento, a não ser quando são cursos específicos, né? Para a igreja Guajajara, lá nos Guajajara, para a igreja Caiapó, lá nos Caiapó. Assim mesmo, muitas vezes o professor que vem falar não fala a língua, né? Ele vem de fora, então tem que ser em português. Quando tem isso, até para tradução, o pastor Rinaldo falou da questão dos números ordinais, mas tem outras coisas. Por exemplo, você às vezes está falando em português, então Jesus estava indo, e você para o missionário traduzir. E às vezes aquela língua não tem jeito de interromper ali. Ele estava indo, ninguém vai. Quem vai tem que ir para algum lugar, senão você tem que terminar de falar para onde que ele estava indo, para o missionário poder traduzir, né? Porque muitas vezes não tem isso, não há possibilidade. Como ele falou da parte do corpo, não tem jeito de você falar só pé no poturu, né? No Zoé. Você tem que falar pé de alguém, o pé tem que ser de alguém, né? Tem que ter a outra partícula lá. Então ele não tem como traduzir se você falar só pé ou só mão. Tem que ser mão de alguém, mão, você tem que terminar a frase. Então existem essas coisas que mesmo em português você tem que ter cuidado. Tem que se informar um pouquinho, tem que conversar com o missionário antes, tem que saber lá de quem domina a língua, né? De como é que se faz isso. O que eu posso? Ele vai te orientar. Fala, olha, você diga a frase completa, né? E vai orientar para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo. Então, nessa questão da linguagem, inclusive de fazer missões, né? Precisamos pensar nessas diferenças. Então, fazer missões envolve também libertação do espírito, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então também é uma questão espiritual, mas o entendimento, né? Mas também é uma questão mental, de entendimento, de cognição. Então é preciso oração. Quem ainda não leu a vida, uma das biografias do James Fraser, que trabalhou na China com o povo Lisu, leia, porque além de ser quase um manual de missiologia, muito bom, chama Chuva na Montanha. Conta essa história dele, que ele não conseguia, pregava os Lisu, outros se convertiam, mas os Lisu não. Eles ouviam, gostavam, mas não havia conversões, e ele ficou frustrado. Alguns dizem que ele desejou a morte, alguns dizem que ele queria suicidar, não sei até onde vai a questão. Ele volta para a Inglaterra, lá a mãe dele leva ele para falar em igrejas e tudo, e divulgar, e ele se reanima, volta para o povo Lisu e deixa organizado, com o apoio da mãe dele, diversos grupos de oração específica pelo povo Lisu, para que aquele povo fosse liberto no seu entendimento. E aí ele chega de volta lá, e aí eu vou exagerar um pouquinho para que a gente absorva a ideia, né? Ele chega, ele vai começar a falar de Jesus, eu creio, não, o Lisu lá, eu creio, confio em tudo. Ele falou, não, peraí, eu não acabei de contar a história, deixa eu acabar. Não, mas eu creio, não, mas deixa... Não é tão assim, mas a história que ele ia falando, que ele ia pregando e havendo conversões, porque havia uma barreira espiritual, que o reino espiritual se combate com armas carnais ou espirituais? Espirituais, né? Paulo diz que a nossa batalha é com armas espirituais. A oração é das maiores armas. Então, mas também há uma questão, porque ele cegou, é espiritual porque é o Deus desse século que cegou. Mas é também da mente, porque o Deus desse século cegou o entendimento, né? E aí é a nossa parte de nos fazermos entendidos. Missões transculturais, então, envolve libertação do espírito, mas envolve libertação da vida, aspectos da vida prática, né? Se eu perguntar aqui, eu acho que em todas as etnias que estão presentes aqui, Crincatia, Pinagé, né? Perguntando para o Pinagé ou para o Guajajara, os convertidos, onde tem uma igreja nativa, relativamente forte, com a sua liderança, melhora a situação social daqueles irmãos, daquele grupo ou não?
A situação de vida comum, do dia a dia. Melhora ou fica do mesmo jeito? Vocês trabalham com Guajajara, os Guajajara, melhora? Onde tem? Nas aldeias onde não tem nada do evangelho, nas aldeias onde tem uma igreja forte. Onde que é o nível de vida melhor, social? Então, é também um trabalho que envolve a vida diária, mesmo porque o evangelho não é vivido nos ares, é vivido na nossa vida diária. Por isso tem vida cristã, tem caráter cristão, né? Tudo isso. Agora, missões transculturais, o que é então? É fazer tudo isso em outra cultura, em outro modo de viver o dia a dia, mas que seja de um modo compreensível a quem vai receber. Então, em relação a povos indígenas, são mais de 180 línguas e mais de 250 ou 340 culturas, como a gente viu aí, né? Pode passar. Bom, mas o que é cultura, então? Vamos lá. Cultura, vamos ler junto, então. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Cultura é um sistema integrado de quê? Ideias e valores. Associado a... Bom, ele é compartilhado por quem? Por esse grupo, né? Compartilhado pelo grupo, é coletivo, tá? Transmite-se de uma geração para outra. E isso organiza o que se pensa, o que se faz, o que se sente, até regulamenta o que se pode fazer, o que se pode sentir, o que se pode pensar. Então, isso seria uma pequena definição. Passa a próxima, por favor. De cultura. Então, o que é cultura? Sistema associados a compartilhado, organiza, regulamenta, se sente e faz. E também transmite-se. Qual a diferença? Volta o anterior, por favor. Qual a diferença entre esse slide e esse slide? Veja esses dois conceitos aí. Qual a diferença entre um e outro? Pode voltar naquele e no outro, dar umas voltadinhas para ver o que o pessoal fala. É igual ou é diferente, gente? Tem certeza? Tá, qual é a ênfase aqui? Nesse? Nesse? Não, naquele? Não, nesse! Neste. Essa aqui, esse slide, a ênfase é na informação visual, na imagem, né? Aquele gráfico ali, aquele desenho. Vocês acham que aquele desenho transmite a ideia? Se eu tampar aqui, vocês podem me dizer o que é? Por exemplo, bota alguma coisa. Ah, não tem jeito, né? Como é que a gente põe aqui? Vou tampar aqui. Fala aí agora. É um sistema. Faltou uma coisa. É um sistema integrado. De quê? Relacionados ou associados a quê? Transmitido, compartilhado pelo grupo e organiza. Eles são consequência daquele conjunto de valores. Lembra lá daquela, a gente chama de cebola da antropologia. O produto é o que está lá por fora daquilo que o Carlos Alberto falou. Depois tinha as regras por dentro. Então, aqueles comportamentos que se avalia, né? Esses comportamentos e produtos é o que está lá por fora.
Agora, ele é modificado pelo que está mais por dentro, olha lá, ideias, sentimentos e valores. Né? Lembra que tem valores lá por dentro, assim? Era comportamento, depois era regras, depois era valores, depois era crença, depois era cosmovisão lá dentro. Né? Exatamente. Agora, passa o outro. Não, aquele. O anterior lá. Esse. E aqui, a ênfase é aonde? Na informação escrita. Qual é, lembrando das palestras até agora do pastor Rinaldo, qual é um, qual é outro? Qual que é pensamento lógico, qual linear, qual que é pensamento relacional concreto? Qual slide? Esse é o linear. E o anterior? Esse? Relacional? Então, quando formos trabalhar o nosso material didático, o nosso ensino, qual a preferência que a gente vai dar no preparo desse material? Muito texto ou muita imagem, né? Essas imagens vão ser... Olha, até a gente, só vocês olhando para isso aqui, sem ler nada ali embaixo, você fala o que é, não fala? A ideia está aí, você pode fazer com outras palavras, não tem problema, mas a ideia está aqui, você só de olhar ali, você já tem a ideia do que é cultura. Né? Então, tá, pode parar agora. Nesse aí. Oi? Ah, é uma bengalinha, ele quer... Sou eu, né, ali com a minha coluna ruim aqui assim na... Aquele de bengalinha ali sou eu com a minha coluna. Agora aquela lá, não sei quem é, não é minha esposa não. Agora eu queria que a gente fizesse uma coisa. Pegue a sua Bíblia. Gente, se for fazer aqueles testes cognitivos comigo, e eu já fiz, a minha tendência, só abrindo um pouquinho para essa questão da educação intercultural, né? Esse lado direito e esquerdo do cérebro, a gente pode testar, através de alguns exercícios, qual é a tendência de cada um. E a tendência de cada cultura, tá? Por que a gente fala tendência? Porque essas questões, elas são apresentadas na pedagogia por dois polos. Um polo chamado, então, que é o extremo, então, do pensamento analítico, e o outro polo oposto, um pensamento, então, chamado global ou relacional concreto, tá? Ninguém, ele é só analítico. Nem ninguém é só relacional concreto, ou intuitivo, né? Ou global. Ninguém está num extremo ou no outro. Você está no meio dessa linha, com uma tendência mais para cá, uma tendência mais para lá. Certo, pastor? Sim, né? Cada um de nós tem uma certa tendência. Eu tenho uma tendência muito mais analítica. O exercício que o Carlos Alberto fez ontem mostrava isso para nós, né? Teve gente que desenhou, eu fui um, né, que já medi lá assim no dedo para ver se tinha 6 centímetros a elipse grande, se a elipse pequena ia dar mais ou menos, quantos centímetros que era a elipse pequena? Quem lembra? Os pauzinhos da perna lá, que era 3 centímetros paralelos embaixo, da elipse maior. Eu fui seguindo aquele negócio lá e saiu. Antes de botar a cabeça, eu já pensei, tem uma saracura aqui, né? A perna ficou muito comprida, deu uma saracura. Não deu uma galinha. Ou uma siriema, não sei. Mas outros você via que aquela asinha estava lá atrás do rabo, né? Então, quem tem uma tendência mais analítica, mais pro raciocínio lógico, linear, desenhou aquela galinha assim, foi seguindo a instrução, como eu, né? Você também fez uma galinha bem interessante, né, pastor Feitosa? Um pouco maior que a minha galinha lá. Acho que a sua asa ficou meio fora da galinha também. Ficou dentro.
Agora outros... Hã? O rabinho de trás é que ficou... Agora outros, com uma tendência mais relacional concreta, tiveram dificuldade, né? Já pegaram a Bíblia? Já? Então nós vamos fazer um exercício de tudo que nós... Deixa eu ver quanto tempo, são 10 para as 3? Vamos botar aqui uns... Cada um. Uns 10 minutinhos assim, para você ir pensando, pegando um texto e tentar fazer o que foi dito até agora. Escolhe um texto bíblico, qualquer um. Cada um vai escolher um. Bom, não tem importância se for repetido, né? Porque cada um está aqui, é dado aqui, vai escolher um texto e lá também escolhe. Não pode vocês dois escolher o mesmo texto, porque aí senão... Não é cola que fala aqui? Como é que fala aqui? Pescar. Senão vocês estão pescando, né? Oh, pensei que era para mim o café mesmo. Eu quero dar um aviso urgente, rapidinho. Irmãos, eu quero só dar um aviso urgente. Que a gente precisa imprimir os certificados, senão vai ficar a gente sem pegar, depois vão reclamar com a gente. Então, olha só, os nomes que eu falar aqui, silenciosamente você se levante e vá até na irmã ali só para confirmar o nome, para poder olhar rapidinho e mandar imprimir, tá bom? Antônia, Gleiva, Denizar, Elise, Juliana, Maiana, Maria Tereza, Wander, Hilton, Pedro Francisco, Victor, Watanabe, Jesuíta, Guajajara, João Alves Feitosa, Antônio Lima Freire, Lídia nome aqui, como é esse nome aqui? Lídia Ticui. É isso aqui mesmo. Maria Francisca Edilene Marciano. Só para ir lá confirmar o nome e volta, tá? Porque eu tenho que mandar para ele lá imprimir. Obrigado. Talvez o senhor prefira outra coisa, né? Mas eu prefiro café. Pegaram sua Bíblia? Então escolha um texto. Pense como é que você adaptaria ou ensinaria esse texto, ou daria o ensino dele nos padrões. Pega um papelzinho e escreve aí. Como que você ensinaria naqueles padrões que o pastor Rinaldo e que o Carlos Alberto falaram até agora. Certo? Pega um rascunho aí. Pega da galinha de ontem. Pega o papel da galinha. Desenha embaixo aí, né? Escreve embaixo o texto bíblico e como você faria. Por onde começaria? Faça esse exercício do que ouvimos até agora. Como que eu prepararia por exemplo, vamos pensar numa mensagem. Tá? Lembrem lá do discurso. Atenção, vou falar 1, 2, 3, pode começar. Quando eu falar 1, 2, 3 de novo, pode terminar. 1, 2, 3, começou. Pronto, acabou. Ah, não, eu falei que é 10 minutos, né? É mais ou menos assim, ó. Começa a contar a história. Começou a contar a história, lembra lá que ele falou. A ênfase culminante, outras vezes vai estar no finalzinho, olha aí. Quando você está pregando nas nossas igrejas urbanas e tal, normalmente o que a gente faz? Introdução, depois os pontos e depois... Mas tem a conclusão. Eu vou dedurar meu pastor. Meu pastor, todas as pregações dele terminam assim: conclusão. E tem que dar baixadinha, porque... Conclusão. Aquilo que você acha que as pessoas precisam carregar a semana inteira para ficar pensando naquilo, você põe aonde? Na sua pregação? Na igreja urbana? Na conclusão. Você quer que ele carregue aquilo. Esse é o estilo linear. Tá? Não é o estilo relacional concreto. No indígena você vai fazer isso aqui, no relacional. Por isso que as histórias vão começar a ser contadas, responde com história. Ele mais ou menos isso.
começou a contar a história, vai contando, tem um certo ponto que a história vai voltando e vai terminando de contar então a história. Como se fosse uma espiral. Em termos de importância. Então a coisa mais importante vai estar nesse meio da história e não no fim, tá? Vai estar no meio do seu discurso. O ponto culminante é tipo assim: se fôssemos fazer fazer uma figura oral, né? Como é que fala? Uma figura de som da coisa, sonora. Seria assim. Onde é que foi a ênfase? No meio, no fim ou no começo? No meio. Mais ou menos como a história da Esther, que acabou sendo apresentada ao rei, escolhida, né, para ser rainha e tudo, e foi um instrumento para levar Israel. Lá mais no meio, diz assim: e havia um judeu chamado Mardoqueu, que tinha pego uma sobrinha sua para criar como sua filha. Aquele momento ali é um momento significativo da história. O Mardoqueu criando aquela menina, e foi aquela menina que acabou com aquela conclusão bonita. A gente ia pôr a conclusão em onde? Quando o caboclo foi enforcado lá no final, né? Para nós seria, aí se você pregasse assim, perguntasse, qual é a parte mais importante dessa história? Alguém de pensamento relacional concreto, de estrutura do discurso, de parte, de ponto e todo, parte todo, né? Ponto e todo, diria isso. E você faria: nossa, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada da minha pregação. Ele entendeu. Só que a ênfase está em outro lugar. Ele não entendeu a ênfase que você quis dar. Se você quis dar a ênfase que o outro morreu enforcado porque ele desejou mal para aquele primeiro, você não passou a mensagem que você queria. Ele pegou outra mensagem. Do mesmo modo que quando alguém prega da forma concreta e racional, você não entende a mensagem que ele está dando. Por quê? Porque a ênfase, o que ele queria transmitir, está lá no meio. Você pegou o final como sendo mais importante. E não era. É só uma mãozinha para você ir rascunhando aí os seus pontozinhos, né? Seus pontos e tudo. Já deu 5 minutos. 5 minutos e 59 segundos. 5 minutos e 58 segundos. 5 minutos e 57 segundos. Alguém quer vir falar? Falta 15 segundos. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bandeirada final. Bandeira quadriculada aí. Acabou. O texto que eu escolhi é um texto complicado, mas foi uma experiência na aldeia. É João 10:10, que fala de Jesus e o bom pastor. João 10, de 1 a 10. No final ele diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu estava sentado com um amigo e ele tinha lido a Bíblia. Ele disse: como entender isto? Eu lembrei de uma história do Isaó. A avó foi para a roça com um garotinho, e quando chegou na roça, aquele garoto viu um passarinho. Ele pegou o badog. Todo mundo sabe o que é badog? Não, o estilingue ele parece um arco com uma corda, né? Pegou o badog e foi tentando matar o passarinho, e o passarinho ia voando, ele ia, e quando ele estava distante, ele não sabia como voltar. De repente tinha um rio na frente dele. E agora como voltar para junto da avó? De repente parece um jacaré e disse: olha, eu te levo, sobe na minha costa que eu te levo.
Mas na verdade o jacaré queria matar aquela criança e queria comer. De repente o Isaú chega e pega a criança pelo bico e leva seguro para a sua avó. Quando eu contava, repetia a história, né, eles têm na língua, quem escreveu foi o pai do Tito, que está ali, essa história, ela é muito grande a história. Ele disse, agora sim, Satanás, o que está aqui no versículo, né, ele vem para matar, roubar e destruir, é como aquele jacaré que ofereceu ajuda. Sobe na minha costa que eu vou te salvar, eu te levo para o outro lado. Mas na verdade ele queria matar a criança e queria comer a criança. Tá, a história não trata de um pastor, mas trata de um pássaro. Jesus é o pastor que salva. Então aquele pássaro, ele veio como esse salvador e pegou a criança e levou segura para a sua avó. Jesus nos leva seguro para junto do seu Pai. Bueno? O que o Bené utilizou aqui nesse texto daquelas coisas que o pastor Rinaldo falou aqui? Cenário. O que mais? Concreto. Ou seja, esse concreto era o quê? Uma história de coisas acontecidas, né? De fatos acontecidos. Não era um conceito abstrato, era um fato acontecendo. A partir daí, então, facilitou a compreensão, o entendimento. Na verdade, não está dizendo que Jesus é o... Como é que chama o bicho? Bisaó? Isaó. Ele não está dizendo que Jesus é o Isaó, nem que Satanás é jacaré. Mas ele está colocando, assim como Jesus fez, como se fosse uma parábola, né? Fazendo, olha o que o pastor Rinaldo tinha falado, comparações, para não pense que o indígena vai pensar que Jesus é o Isaó, uma ave, nem que o indígena vai pensar que Satanás é um jacaré, não vai. E nem que quando você falar da serpente, e aliás tem uma pergunta sobre isso que vamos precisar falar, depois eu queria que colocassem, né, a questão da serpente. Quem foi? O pastor Josué, né? Falou sobre animismo e tal. Que a serpente, quando lê lá a serpente, se for um ensino contextualizado, né? Que aí qualquer cobra que ele vê no caminho, ele vai achar que é o Satanás. Quer dizer, vai transferir a ideia do espírito, né, de Satanás para o bicho, cobra. Não, né? Então, precisamos fazer isso. Na verdade, a gente não esperava, né, que vocês saíssem com uma pregação pronta aí, não, né? É mais para que vocês tomassem contato com a dificuldade, né, da coisa. Isso. Qual que você escolheu? Marcos 2. Não, deixa eu só falar para você. Tá bom. Marcos 2. Qual é o texto de Marcos 2? Mais especificamente, qual? Ah. Então, é algo que você tem que pesquisar. Como é que colocar isso? Se eu fosse contar para os índios a história do paralítico de Cafarnaum, aí eu poderia falar assim: Jesus, eu tenho que contextualizar, não é isso? O cenário. Jesus perdoou um paralítico que foi levado até ele por seus amigos em uma rede. No caso aqui seria uma cama. Né? Isso. Isso, em uma rede. Ao ser perdoado por Jesus, o paralítico voltou a andar. Pegou sua rede, em que foi levado, com seus amigos, voltaram para a aldeia, felizes por terem sido amados por Jesus. Aí eu iria explicar o que é o amor, perdão e pecado. Ela colocou em categoria mais concreta ou mais abstrata? O que vocês acham? Por quê? Mas como é que ela colocou na história? Jesus perdoou, então já não ficou
Quer dizer, embora a palavra perdão possa não, se você estivesse falando numa determinada língua, não existisse, né? Você teria que conhecer a parte linguística. Mas se você estiver falando em português, ela existe. Você precisaria conhecer um pouco mais do grupo que você está trabalhando para ver o domínio do português, para ver se eles têm essa correspondência. Mas ela colocou numa coisa verbal. Jesus perdoou. Então isso é concreto, né? Jesus perdoou, uma ação. Agora, se fosse o perdão, aí fica abstrato, tá? Então essas coisas que a gente tem que pensar. Eu vou tratar um pouquinho disso mais para frente. No que é então? O pecado. O que é pecado? Para cada povo, todos vão ter conceito de pecado, de uma transgressão, de alguma coisa que é ruim. Gente ruim. Mas tem as coisas que são feitas para que alguém seja considerada gente ruim. Obras ruins, né? Então tudo isso. Agora, o que é coisa ruim para o Caiapó pode ser diferente para o Guajajara. Fazer alguma coisa ruim, aquilo que eu estou fazendo, que o Caiapó está fazendo, que ele acha que é uma coisa ruim, para o Guajajara pode não ser. Para o Crincati pode não ser. Agora, uma coisa que o Crincati faça, o Caiapó pode dizer, essa é uma coisa ruim. É isso que temos que entender. Existe a ideia da coisa ruim, ou seja, a ideia de pecado, que a gente sabe que é errar o... A traição do livro dos Senhores da Terra. Dos Senhores da Terra, para eles a traição era boa. Né? O Judas que foi herói da história de Jesus. Do Totem da Paz lá também, né? Então, não, é o Senhores da Terra, né? Senhores da Terra, então, isso que precisamos conhecer. Mais para frente um pouquinho nós vamos trabalhar, mostrar isso ali sob forma de gráfico. Agora, veja bem, e qual foi a parte interessante da história que ele contou para o Megaron? E o que ele usou? De que jeito? O que ele fez? Cantou, gente. Ele cantou. Ele usou o elemento cultural do canto para transmitir aquilo, ó. Inclusive tem uma música, meu pai. E aí ele cantou a história, resumidamente, né? Tá vendo os pontos? Usou o mito da cosmogonia de que havia lá em cima, o Caiapó estava lá em cima antes. Tudo com cuidado. Nós vamos trabalhar a contextualização também. É uma linha fina. Tá? Ele usou o que o Dona Richardson chama de analogia de redenção, né? Caiapó estava lá com Deus, veio para a terra, a corda foi cortada, aquela separação. Aí material para pregar o evangelho aí até. Tem semelhança com o que aconteceu? De verdade, que a Bíblia narra? É igualzinho? Não é igual. Tem coisas que não batem com a Bíblia? Tem. Mas tem coisas que ajudam a gente a, vamos dizer assim, consertar a história, né? Trazer a história mesmo? Tem pontos de semelhança para você entrar no assunto. Agora, é uma linha fina, tá? É uma linha fina entre contextualizar e você tem que estar bom na coisa, como o Carlos Alberto vem dizendo aqui, em língua e cultura. Porque senão você cai no risco de que eles entendam algo e sincretizem, né? Haja um sincretismo, uma mistura. Aí eles começam a achar que Jesus era Caiapó mesmo, não era judeu. Confirmar o mito. Como verdade. Então, é uma linha fina. Então, não é aqui, nesse encontro de ontem, hoje e amanhã cedo, que vamos conseguir lidar com tudo isso. Mas o que a gente quer é dar
pistas para que vocês continuem esse processo. Quem sabe, eu já andei conversando aqui, né? A gente consegue marcar para o primeiro semestre do ano que vem um nível 2, né? Quem sabe, com umas ferramentas agora já mais estendidas, mais prontas, aí vai depender de vocês, vai depender do Batalha, vai depender do Denis, do Josué, de quem sabe mais gente aí que possa, né? Pastor Feitosa, né? Para sequenciar. Agora? Não, era para pegar da Bíblia, né? Essa coisa e pensar. Nós estamos com um tempo meio extinto. Vamos só fechar isso aqui, extinguindo. Essas duas casas, isso foi eu que tirei a foto, numa aldeia Nova Jerusalém, lá nos Ticuna, vocês conhecem. Essas duas casas são iguais ou diferentes? Tem certeza? Diferentes? No quê? No material. Na forma é o quê? Pastor Feitosa? A forma é mais ou menos igual. Que sentido? Tem a varanda, tem uma parte mais... O telhado é o quê? Mas é o quê? Os dois telhados são de duas águas? Que a gente chama em construção, né? Engenharia de duas águas, né? Uma água quando é o telhado assim, né? Ou meia água. Os dois são de duas águas. Os dois têm uma varanda. O que mais? Os dois são... Como é que vocês estão falando que ela é diferente, então? São diferentes, mas são iguais, né? Passa a próxima. Dá mais um clique aí. Olha, alguma circunstância alterou, tá? Isso em antropologia a gente chama de crise. Seja uma coisa ruim, por exemplo, foi mudou muita gente em volta lá do Parque do Xingu. Está um monte de fazendeiro lá agora, plantando lá em volta e mudou o clima lá, diminuiu os peixes do rio. Isso é uma crise? Vai alterar, vai causar problemas na alimentação dos indígenas que estão ali? Vai, é uma crise. Agora aqui, o que foi a crise aqui? Eles tiveram acesso à motosserra. E habilidosíssimos como são, eles cortam a tábua no mato com a motosserra e tiram as tábuas com a motosserra. Não é com engenho de serra não, é com a motosserra mesmo. E tira as tábuas, corta o pau, descasca ele ali, ela fica retinha, né? E cortam as tábuas todas ali. Outra crise que eles tiveram acesso ao telhado, a telha de zinco, né? A telha de zinco que eles podem trazer, enrola ela, traz no barquinho, na rabetinha deles, ou no remo mesmo, lá no caso tem a rabeta, que a Nova Jerusalém é um pouco longe, e o que acontece? Esse telhado de cá, de palha de caranã, dura mais ou menos quanto tempo? Quem sabe? Alguém faz? Não dura não. 5 anos, se for na chuvarada e na coisa que tem lá no Alto Solimões, vai durar uns 3 anos, 2 anos, boazinha, né? Até 3. Depois você já tem que trocar. E o zinco? A madeira, fechadinha ali, a área aberta ficou, que é onde eles recebem todo mundo. Aquela área íntima é mais fechadinha. Às vezes eles colocam palha lá também, ó. Lá está um pouquinho mais baixo, tem uma coisa de lá. Gente, a crise lá foi que eles tiveram acesso a materiais que melhoram a condição de vida deles. Dura mais, é mais protegido, porque faz frio também lá, perto do rio, né? Eu já passei frio no Amazonas, perto do rio, viajando no barco lá, morrendo de frio, né? No Rio Negro. Então, também é chamado crise, porque é alguma coisa, alguma circunstância, mas o que acontece? São criadas outras soluções, ou seja, outra maneira de fazer a casa. Ali eles recolhem água, porque já aprenderam que a água do rio traz micróbio, causa doença, etc. O que eles fazem? Coloca ali outra telha de zinco
inclinadinha assim, e põe uma caixa d'água ou umas panelas embaixo lá para coletar a água da chuva, porque a água da chuva é potável para eles, né? Melhor do que a água do rio. Então trouxe uma série de benefícios e vieram soluções. Isso acabou com a cultura? Não. O padrão da casa é o mesmo, os motivos de fazê-la mais alto, ou por questão de enchente, ou por questão de bicho. A área mais íntima é a área em que recebe as pessoas, mais de fora. O formato. Então, mais um clique aí. A mudança de materiais, quando tiveram acesso a outros, né, que foi a crise, mas manteve o estilo da casa, disposição dos cômodos, alta do chão, etc. Ou seja, aquela cosmovisão lá, as mudanças estão acontecendo, mas num jeito de ver o mundo que teve alguma alteração, mas basicamente segue o mesmo rumo, né? Então, tem mais um clique aí? Então a cultura vai alterando algumas das suas manifestações, mas não perde a sua essência. Isso vai acontecer também na área da crença. Então não se perde cultura. Perdeu a cultura porque veio o cristianismo e agora ele é cristão. Perdeu a cultura, como dizem, né, os inimigos do evangelho. Não, ao contrário, a cultura vai sendo se feita da maneira como o pastor Rinaldo está dizendo, como o Carlos Alberto está falando, que a gente está dizendo aqui. A cultura ela vai sendo, sim, sofrendo transformações para melhor, se afirmando mais, se é feito na língua e tudo mais. Vai havendo uma identidade cultural maior, um fortalecimento da cultura, com melhoria do padrão de vida também. E claro, a crença no Deus verdadeiro, né? Então, por isso que eu falei lá, libertação do espírito e de vida, que é a vida diária, como eu perguntei aqui, todos disseram que melhora. Bebida diminui, droga diminui, etc, etc, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Certo, dá só mais um clique, que eu acho que vai aparecer um mapa aí, só para vocês terem a ideia, né? Aí é o ponto principal de cada povo no Brasil. Verdinho é onde tem missionário, mas esse dado já é um pouco antigo. Do verde, do vermelho, é onde tem também, quando é quadradinho, tem a Bíblia inteira traduzida. Não, Novo Testamento, triângulo é a Bíblia completa, já mudaram esses dados. Mas é mais ou menos o ponto principal de cada etnia. Oi. Por quê? Por causa do vermelhinho, do verdinho? Tem. São Paulo? Duas coisas. Aqui, como eu falei, é o ponto principal. Por exemplo, Guarani está onde? Vocês não vão conseguir ler, né? Eu vou falar. Esse triangulinho no Paraná são os Guarani. Mas o Guarani está espalhado desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, no litoral. Então, por isso que deixa eu acabar de falar. Mas o triangulinho dele está onde? No Paraná. Por quê? Porque é a concentração principal. Porque se fosse botar todos os lugares onde tem Guarani, já ia encher aqui embaixo tudo só de Guarani. Então é só o ponto principal, onde tem a maior parte de cada povo, né? Os Ticuna, por exemplo, tem aldeias, desde lá daquele quadradinho lá deixa eu chegar perto, né? Daqui até esse meio do Amazonas, isso tudo aqui, ó. Mas o principal está aqui. Então é o principal. Piauí. E assim vai. Porque povos que estão ali estão em outros lugares também, com concentração mais forte. Isso, dá um foco aí. O Piauí era considerado até pouco tempo atrás como o único estado brasileiro que não tinha nenhum povo indígena. Não sei se oficialmente pela FUNAI ainda continua sendo. Mas, recentemente, tem sido já divulgado e trabalhado essa questão de que isso não é verdade, né? Então, lá no Piauí tivemos um personagem explorador, acho que o nome dele era José Domingues, alguma coisa, e na época da exploração ele fez o extermínio dos indígenas, né? Domingos, isso. Então,
Teve outros piores, né? Mas tinha até escola com o nome desse cara lá. O pessoal fez pressão, tiraram. Os nomes já foram tirados, graças a Deus. E agora está tendo a Casa do Índio lá e eles estão tentando reagrupar e trazer novamente essas etnias, procurando descendentes para poder restaurar isso, a história lá. Gente, indígenas, tem evangelizado indígenas não só do próprio povo não, viu? Terena está em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, em outras etnias, em Rondônia, já há muito tempo que Terena está evangelizando. Uai, há muito tempo que está evangelizando outros povos de Roraima e Pará. E assim vai. Então, se tivermos indígenas para evangelizar daqui, para evangelizar os indígenas do Piauí, glória a Deus. Bom, meu nome é Charles, eu sou estudante de arqueologia e sou voluntário do CTBCH lá em Barra do Corda. E realmente se dizia que no Piauí tinha índio. O processo de colonização do Piauí começa com o extermínio, né? Isso já começa em 1600, mas em 1700, eu não lembro agora a data, veio uma ordem de São Luís. Se juntou o clero, o governo de Portugal e o governo aqui no Brasil, e a ordem era exterminação mesmo, né? E isso quase que aconteceu por completo. Bom, nesse processo de extermínio, os que sobreviveram fugiram para cá, para o Maranhão, fugiram para Pernambuco, Bahia, Ceará. E os pouquíssimos que ficaram, isto é, os resquícios, eles preferiram renegar a sua origem, por proteção. E isso tem acontecido até hoje, né? Agora, a nossa maior dificuldade, existem várias, mas a maior... eu falei no início aqui que no processo de colonização a ideia era extermínio, né? E muitos, para não morrerem, fugiram. E os que ficaram renegaram a sua origem, né? Numa das casas que a gente visitou, tinha uma senhora que estava sozinha, né? A gente chegou, nos identificamos e ela disse o nome, né? Conversou alguma coisa, né? Só que ela falou o seguinte: olha, venham mais tarde porque meu esposo vai chegar da roça. E assim aconteceu. A gente visitou outras casas e voltamos. Quando a gente chegou, o esposo estava, né? Só que antes da gente começar a falar, ela disse o seguinte: olha, meu nome não é aquele que eu falei para vocês, meu nome é esse. E eu não falei porque eu estava com medo de vocês. Então, nessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente está encontrando essas e outras situações. Eles estão com medo de se identificarem. Sendo que Cariri tem em outros estados do Nordeste também, né? E Itabajara também? Também, né? Então, o que seria de lá mesmo é essa terceira etnia. Ah, tá. Como outra daqui por exemplo, os Capor também, que tinham um nome pejorativo antes, né? Aqui no Maranhão. Irmãos, vamos fazer um break então agora, um intervalinho?